Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Oscar Piastri, porque ele soltou uma declaração na imprensa dizendo que a McLaren já pediu para que ele trabalhasse para o Lando Norris neste fim de semana no Qatar, né? Agora a McLaren está com uma vantagem de 24 pontos para o Max Verstappen com o Norris e 0 para o Piastri. O Piastri e o Verstappen estão empatados, né? Mas a questão é, desde as férias, quem é o piloto que mais pontuou? Max Verstappen. Quem é o que mais ganhou? Max Verstappen. Quem tem mais pódios? Max Verstappen. Então, assim, o Verstappen é o piloto que mais vem performando desde o retorno da Fórmula 1 das férias. A Red Bull conseguiu melhorar muitos detalhes do carro. E, assim, existem muitos detalhes que jogam a favor da Red Bull ter o melhor motor para esse final de temporada, ter um carro que claramente está encaixando mais para o que o Verstappen gosta de fazer. E, assim, duas corridas que vêm agora que teoricamente são boas para a Red Bull, pistas de boa velocidade, de reta, e a McLaren ela só conseguiu compensar essa velocidade de reta na última etapa andando mais baixo, né? E o que aconteceu, né? Andaram muito baixo, desgastaram demais o assoalho e foram desclassificados. O que deu a declaração do André Stella, que é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi, de que a FIA poderia mudar a interpretação dessa regra para não desclassificar os pilotos. O que, assim, essa é uma regra de desgaste do assoalho, isso não é uma regra criada agora, isso é uma regra que existe há muitos anos, que já foi polêmica anteriormente, lá na época de 94, a desclassificação do Schumacher na Bélgica. Essa regra não tem margem para interpretação, para punição diferente. Durante toda a história é aquilo, desgastou mais do que o permitido, desclassificação. Já aconteceu nessa temporada com outras equipes, ela não é uma perseguição à McLaren. A McLaren infringiu as regras nessa corrida e pronto. Agora, chegar e falar que agora, dos cuidados do fim da temporada, literalmente, quando tem um piloto já começando a ameaçar o Mundial de Pilotos, que é o caso do Verstappen, olha, isso aí é uma coisa que não dá pra aceitar, não. Tipo, isso aí é o tipo de coisa que não dá pra você aceitar uma mudança de regulamento agora, entende? E porque, assim, se você levanta o carro no efeito solo, né, tipo, você perde muita aderência, né? Quanto mais próximo do chão no efeito solo que você tá andando, mais o carro anda bem de curvas. E a McLaren, no GP de Las Vegas, sem dúvida baixou o carro durante o fim de semana, porque eles não estavam andando bem no segundo setor, eles foram com uma configuração muito baixa de asa e estavam andando mal nas curvas, porque é o que acontece, né? Que aí do nada na corrida o carro dava bem em todos os setores, né? Como é que isso aconteceu? Sendo que a configuração do carro a gente já viu lá em Monza. Eles, para andarem bem de reta, sacrificaram nas curvas. Então, assim, a questão é, a McLaren, ela tá em 2 fins de semana que não dá pra cravar que eles vão dominar, não dá pra cravar também que eles vão ser fracos, né? Não acho que até que houve uma etapa esse ano que a McLaren foi um carro que não desse pra brigar por pódio, mas a questão que a gente coloca é, no momento, qualquer detalhe pode fazer não só o Verstappen vencer a corrida, como colocar a Mercedes na briga. O Antonelli tem andado bem, o Russell é um baita piloto, pode colocar a Ferrari do Leclerc, o Ferrari tava ali, né? Tipo, o Piastri tava sendo pressionado pelo Leclerc nessa última corrida, inclusive foi ultrapassado por ele, então a gente sabe que assim, não tá, é o melhor carro, mas não tá sobrando tanto, pelo menos não nessa segunda metade de temporada, sempre tem alguém ameaçando, exceção obviamente o Grande Prêmio do México e do Brasil, em que o Lando Norris sobrou, mas olhando para esse aspecto, a gente tem obviamente a McLaren preocupada, e cada ponto que eles podem salvar pro Norris pode ser importante para eles levarem o título de pilotos, né? Mas o grande problema é, Piastri vai aceitar isso agora? Eu vou falar a verdade, né? Ele falou isso na entrevista que não quer aceitar porque ainda tá na disputa pelo título, mas eu acho que se pedir ele entrega porque ele já fez isso antes. Ele fez isso na Itália, entregou as posições quando o único rival dele era o próprio Lando Norris. Pra mim, patético, mas foi o que ele fez. Agora valendo o título pro companheiro, ele basicamente, assim, muito fora da disputa pelo título no momento, né? Porque assim, alguém confia que o Piastri vai lutar ainda por esse título? Pra mim seria a coisa mais inacreditável de ser campeão depois de tudo que tá acontecendo desde o retorno às férias. Ele não vai ao pódio desde a Itália, ele tem cometido muitos erros, ele bateu mais de uma vez, ele bateu 2 vezes no Azerbaijão, ele bateu na sprint do Brasil. Então assim, eu não tenho como respeitar o que o Piastri vem fazendo na segunda metade de temporada. É horrível, horrível. Eu acho assim, tem coisas que a gente tem que falar com todas as letras, né? Tem gente comparando ao Mark Webber de 2010, né? Olha, o Webber bateu no Grande Prêmio da Coreia do Sul e, obviamente, teve a corrida em Abu Dhabi que foi ruim, mas porque ele furou o pneu lá no toque do muro, né? 2 erros bem grandes, né? Mas de resto ele pilotou bem. Ele tava lá, ele ficou próximo do Vettel no Japão, ficou próximo no Brasil. Ele teve boas corridas ainda no fim do ano, né? Tipo, ele ainda esteve numa condição melhor para lutar pelo título que o Piastri. Ele nunca chegou a liderar o campeonato por mais de 30 pontos. A Red Bull não sobrava como a McLaren sobrou em boa parte dessa temporada. Então, assim, eu acho até ofensivo com o Webber.
Assim, um terceiro lugar nesse campeonato pro Piastri é embaraçoso. Pelo quanto que a McLaren foi mais forte, entende? Pelas oportunidades perdidas, pelas corridas ruins. Então, assim, a gente tá vendo essa situação. O Piastri falar que não vai entregar a posição agora e poder até comprometer a chance do Norris ser campeão, tipo, depois de já ter entregado quando liderava o campeonato por uma boa vantagem, né? Me soaria hipócrita, sério. Tipo, porque lá o Norris, assim, eu acho assim, o Norris entregar a posição pro Norris por causa de uma parada ruim é embaraçoso. Já foi embaraçoso lá, gente. Não tem nada de espírito de equipe ali, é um erro que pode acontecer. Tipo, e ele tinha que bater o pé naquele momento. Porque a McLaren ia punir, ia ficar pior pra McLaren. A McLaren vai punir um piloto porque ele não entrega uma posição pro companheiro que teve uma parada ruim. Onde aquilo que é culpa dele, entende? Uma coisa que não foi culpa dele. Seria um negócio ridículo, né? Então, assim, agora que a McLaren, teoricamente, já tá pedindo pra ele trabalhar pro Norris, né? Isso daí, tipo, não é uma política errada da McLaren. É uma coisa assim, estão olhando a performance no campeonato. O Piastri não faz uma boa corrida desde a Holanda. Porque a corrida dele na Itália também foi nada demais, né? Então, assim, ele não faz uma corrida boa desde o Grande Prêmio da Holanda. E, no momento, o Verstappen está literalmente empatado com o Piastri no campeonato. Então, é análise sensata. Faltam 2 corridas, eles ainda têm a chance de ser campeão e ela é maior com o Norris, né? Tem algo que não está mais sob o controle deles, que é o Max Verstappen. Então, eu realmente acho assim, se o Piastri vai realmente bater o pé, ok. Mas quem faça, então, tipo, merecer esse negócio, vou bater o pé porque eu vou... assim, é bom ele ganhar. Pra falar que assim, não vai ter jogo de equipe, etc. Porque senão é uma coisa estúpida que ele tá fazendo. Então, vamos ver, né? Tipo, eu não acho que isso ajuda também muito o ambiente da McLaren. Se é verdade ele quem não aceita e tudo isso, o cara já vai ao público e fala isso, é questionado sobre isso e basicamente admite. Não sei se é o melhor ambiente do mundo pra McLaren ir pro GP do Qatar. No final, isso tudo pode não valer absolutamente nada, essas teorias que a gente faz, se a McLaren chegar lá e realmente tiver um bom acerto, até porque não andaram mal no ano passado e nem em 2023. Teoricamente, também é uma pista boa para a McLaren, mas vamos ver o que acontece realmente amanhã na classificação, na sprint, tudo isso vai ser muito importante para ver o quão forte ou quão problemática pode estar a McLaren e vamos ver o que o Piastri faz, porque no final tudo isso só vai importar se o Piastri classificar-se à frente do Lando Norris. E detalhe, essa é uma pista que historicamente o Piastri anda bem e que consegue fazer frente ao Lando Norris, mas aí a pergunta que não quer calar é, será que ele faz isso nesse fim de semana? Ou vai acontecer como aconteceu nesses últimos fins de semana, em que o Norris vem superando o Piastri até com relativa tranquilidade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.